Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, seja convosco, seja com todos nessa manhã abençoada, cheia da presença e da graça de Deus, que já se tornou manifesto no nosso dia, no nosso caminhar e no nosso amanhecer. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque a alegria vem ao amanhecer. Quando nos damos conta que estamos de pé em mais um dia, é motivo de alegria. Por que motivo de alegria? Sendo que eu nem comecei o dia, nem comecei a trabalhar, tal. Não só de você ter acordado, só de você estar vivo em mais um dia. Graças a Deus. Isso chama misericórdia e bondade, que se renova a cada manhã na vida de todos que foram despertados pela mão de Deus hoje. Só Deus, Criador, Pai, Jeová, Yahvé, aleluia. Só o nosso Pai Celestial, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, amém, tem esse poder sobre todos que estão de pé hoje. Que poder é esse? De liberar mais um dia, o amanhecer. O amanhecer é rico, é mais um milagre que Deus moveu sobre a tua vida. Você não está entendendo, Ele não escolhe quem que Ele vai abençoar, quem que Ele vai mover um milagre, quem que Ele vai acordar. Ele permitiu que você estivesse de pé hoje mais um dia. Aí você deve estar pensando na sua cabeça, na sua mente, no teu conhecimento, no teu interior, mas eu nem merecia. Eu tenho feito tantas coisas que não é do agrado do Pai. É verdade, Ele conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sonda nossos corações, mas cada vez que Ele nos acordar, é mais uma oportunidade da gente se reconciliar, de se consertar no que é perfeito, se aprumar no que já é prumado, se conectar em algo que não oscila, que é imutável, Ele não muda, Ele é ontem, hoje e eternamente, em Cristo Jesus, aleluia. Temos um molde perfeito a nos aperfeiçoar através da palavra de Deus. Então não tem desculpa para vidas que não querem seguir a Deus, em nome de Jesus. Tem vidas que não querem, não tem desculpa, porque a partir do momento que Deus te acorda, Ele está dizendo o seguinte: eu te acordei mais um dia, eu sei de tudo que você está passando, porque Ele é onisciente, Ele sabe coisas lá na frente, então por isso que às vezes Ele está permitindo algumas coisas agora em nossas vidas, para que possamos nos atentar, para poder se aproximar dEle, aleluia. Em Jó, capítulo 5, versículo 17, 18, 19, 20, do 17 em diante, o livro de Jó começa falando o seguinte: que bem-aventurado o homem a quem Deus corrige e permite ser corrigido por Deus, porque o mesmo provoca a chaga, provoca a doença, provoca algo naquela vida, para que o mesmo possa correr em direção da onde cura. O que provocou aquele episódio, aquela doença, aquela situação, aquele cenário que às vezes não foi bom e acabou acontecendo coisas que você não entendeu, mas depois te fez te despertar para o caminho de Deus. O próprio Deus está falando nessa palavra que Ele mesmo provoca a chaga, Ele mesmo provoca a doença e Ele mesmo Ele cria a cura. Ele mesmo a liga, Ele mesmo é o remédio para a própria ferida que Ele causou. Mas para que isso, irmão? O que você está querendo dizer com isso? Tem pessoas, tem vidas, como nós que estamos aqui, que vai ser preciso tocar em áreas que não vamos entender para poder se aproximar de quem pode tratar do que está acontecendo na nossa vida. Às vezes você está buscando recorrer em ajuda, em auxílio da parte da terra, e para o que você está passando, o auxílio vem do céu, da parte de Deus, e você não está entendendo. Então muitas coisas que acontecem em vidas aqui que não estão totalmente no caminho do Senhor, estão acontecendo para essas vidas perceberem que elas precisam de Deus. Ele mesmo provoca a chaga, provoca alguma coisa, coloca a doença, Ele mesmo a liga, depois cura, Ele mesmo a fere, e por último, com as tuas mãos, Ele sara por inteiro. Aleluia. Podemos simbolizar como um ferimento na nossa vida normal, que às vezes a gente machuca, corta, rala, fica na carne viva, e é um processo para isso cicatrizar. Aleluia. E enquanto não cicatriza, tudo que bate no local onde você machucou dói. Isso envolve o paciente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor sobre aquele ferimento. E passou daquele ferimento na carne viva, Ele vai criar uma casca, e você está perseverando na fé em Cristo Jesus.
Aleluia. Quando criou aquela casca, a onipotência, o poder de Deus está já sobre essa vida que suportou todos esses processos desse ferimento. Vocês estão conseguindo me entender? Estou simbolizando uma vida que foi tocada por Cristo para que essa vida pudesse voltar para o aprisco do bom pastor, aleluia. Senão ela é uma ovelha desagarrada e acaba às vezes até virando um lobo, aleluia, mesmo conhecendo, porque fora do aprisco do bom pastor, você é isca para lobo, você é isca para esse mundão. E por último, esse ferimento vai cicatrizar e aquela casca vai cair e depois ele vai estar cicatrizado, pode bater, pode tocar, porque suportou todos os processos. Aleluia, e dali em diante começa a viver um propósito com Deus. Isso envolve muitas coisas, é muito amplo. Isso envolve de uma vida que libera perdão, que não libera perdão vai estar sempre com a ferida aberta. Ah, eu tô bem, ele lá, ele cá, mas se tocar, não fala no nome, não fala, eu não vou lá, por quê? Mas você não está bem? Então permita algumas coisas na sua vida passar, ser tocada, criar uma casca de proteção da parte do Senhor, depois essa casca vai cair e vai cicatrizar. E tudo vai fluir para o bem. Aleluia. Então o único motivo de Deus ter nos despertado hoje foi para quem está com Ele, estar mais com Ele ainda, se aproximar mais de Cristo através da cruz, que é o plano perfeito que foi feito para nós, o plano divino crucial. Não tem nada que possa passar isso, se não fosse Cristo na cruz enviado por Deus para nós estarmos aqui hoje. Então lembra sempre daquela via dolorosa, lembra sempre do que Jesus passou por mim e por você para hoje estarmos aqui, glorificando o nome dele. Nesse amanhecer, nesse despertar, você é importante para Deus, desde que você enxerga esse valor que você tem na mão de Deus. Se você não enxergar isso, você é isca para o mundo, você é isca para Satanás, mundo jaz do maligno. Tenho que deixar claro algumas coisas mais aberta. Se você não reconhece o valor que você tem na mão de quem te criou, você precisa entender que você tem um proprietário que já pagou o preço do resgate da tua vida, e você ainda se encontra em caminhos, em lamaçal, em situações que você sabe que não é do agrado de Deus. Todo mundo tem consciência, mas o preço já foi pago, mas você não reconheceu que essa conta está paga ainda. Aleluia. Você não reconheceu que foi paga com preço de sangue. O resgate da tua vida, de coisas que você está presa, de coisas que você não foi liberta, de situações que ainda você vive e acha normal, já tem um preço pago para você sair desse ciclo maligno. Mas desde que você queira, que seja uma manhã de despertamento na tua vida, para você ver o quanto você é importante na mão de Deus. Na mão de Deus, em nome de Jesus. Como que Deus vai enxergar a importância da tua vida? Através do Filho na tua vida, através da tua renúncia para as coisas dessa vida e se preocupando com a vida depois daqui, a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Existem princípios e existiu um plano perfeito para a nossa vida 2025 anos atrás, que já foi liberado através de Cristo na cruz. E através desse plano passamos a ter acesso a Deus, Pai, em nome de Jesus. Mas ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, Cristo fala, se não for por Ele. Então tem que existir renúncia, obediência, negue-se a si mesmo e decida viver uma vida em Cristo Jesus. Em nova criatura você será. A velha criatura se enquadra quando você ainda não morreu para as coisas desse mundo, não morreu para o seu eu, não morreu para o seu orgulho. Você ainda está na natureza adâmica e vivendo ela ainda, como se Jesus não tivesse vindo, mas Ele já veio. Mas para você que ainda não vive no caminho de Jesus, na obediência de Jesus, é como se Ele não tivesse vindo na tua vida. Porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, ali a morte perdeu e o pecado foi vencido ali. Então, se o pecado tem poder na tua vida, se você ainda vive uma vida fora da vontade de Deus, é como se Jesus não tivesse vindo para a tua vida. Então, reconheça o que já foi feito e toma posse dessa vitória e venha para os braços do Pai e saia das garras do mundo. O que é mundo? O que vocês falam tanto mundo? Uma vida fora da presença de Deus, uma vida que vive impiamente. Uma vida que vive negando a Jesus. Não, mas eu amo a Jesus, eu amo a Deus. De boca, muitas pessoas falam, mas o coração se entregue ao céu, de joelho no chão. Aleluia. Às vezes as pessoas falam, de joelho no joelho, mas o principal é o interior. Você pode falar de boca, lindo, legal, glória, mas o coração tem que ser tocado.
O coração tem que ser atingido pela glória de Deus através do Espírito Santo, para que Ele possa convencer a tua vida de pecado que você leva até hoje, para você se prostrar aos pés de Jesus. Entender que uma vida fora de Jesus é uma vida abominável a Deus. Você está vivendo negando Jesus. E o próprio Jesus diz que aquele que não me confessar aqui publicamente diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai que está no céu. Que você tenha essa reflexão, que enquanto você estiver vivendo aqui fora do alcance de Deus, através do Filho, através da luz de Cristo, que foi a luz que veio ao mundo para todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Você está em trevas, é verdade, eu preciso falar em nome de Jesus, para que haja um despertamento na tua vida. Amém? Deus seja louvado. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje envolve obediência. E está lá a palavra está em Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 em diante. Aleluia. Eu quero ler aqui o tema antes da... Vou ler o versículo. Amém? E depois eu leio o tema. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resistir. Temos que resistir. Temos que suportar por amor a Cristo para combater o pecado. E essa palavra está falando que ainda não resistimos até o preço de sangue, até ao nosso sangue, até nos dar ali, mortificar a tal ponto de negar o pecado quando bater na nossa porta. A palavra fala que ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Está falando como filhos, um pai com o filho. O filho obedece o pai. Aleluia. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Deus ama aquele que ele corrige. Enquanto estiver havendo correção da parte do céu na tua vida, é que Ele te ama, Ele tem preocupação, Ele sabe o que vai acontecer com a tua vida, e por isso que Ele está corrigindo. Muita gente não admite, não aceita ser corrigido por Deus, sendo que um pai tem que corrigir o filho. Se você não aceita a exortação da parte do Senhor através da palavra, você não vai viver o propósito, você não suportar o processo, e o processo envolve obediência e temor. Aleluia. Não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por o filho. Ele açoita, ele vai castigar se for preciso, ele vai segurar, ele vai ser mais ali rigoroso, qualquer um que ele toma por filho, porque se não for desse jeito, não vai ser um filho obediente, vai ser um filho desobediente. Aleluia. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se suportar, passar pelo processo, obedecer a palavra e ser corrigido por ela, deixar ela penetrar, tocar em áreas que ainda você não deixou Deus tocar, e se consertar com o Senhor, Deus trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Que filho que o pai não corrija? Certo que tem casos que o pai e a mãe estão nem aí, mas Deus está falando que filho que é nascido, vai crescendo, processo que o pai não vai precisar corrigir. A gente corrige o nosso filho, a gente exorta, a gente usa a vara da correção também, do qual a própria palavra fala, para nós não nos entristecermos quando corrigir com a vara, porque é melhor corrigir agora do que depois dar prejuízo. A palavra ensina, Provérbios, aleluia. Então, Deus ele fala que repreende aquele que ele ama, e para a gente suportar a correção de Deus, para ser tratado como filho. Porque que filho que não corrige que pai que não corrige o seu filho? Mas se está sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Meu Deus. Se está sem disciplina, se fala que está no corpo de Cristo, mas não tem obedecido e não seguido, você não é um filho obediente, você é um filho bastardo, criado fora da comunhão. Um filho que pode ter até nascido, mas o conviver, o caminhar foi fora daquele matrimônio sagrado, fora da comunhão da casa atual, né? O filho bastardo é aquele filho que foi gerado, mas a criação
foi uma criação fora da obediência. O filho desobediente, o filho legítimo obedece, o ilegítimo não obedece. Aleluia. Então temos que ter a compreensão de que quando viemos para Deus, não podemos contar com 1000 maravilhas, com massagem, com egocentrismo, com bajulação. Deus, ele vai pegar nós, ele vai nos exortar. Deus, ele vai querer tratar nós do jeito que temos que ser tratado, com o Pai e o Filho. Aleluia. E o tema dessa mensagem que o Senhor nos colocou foi muito forte em cima disso, né? Porque você percebe, e já vos esqueceste da exortação que argumentar convosco como filhos. Vocês já esqueceram da argumentação que já falei, que já foi falado com vocês como filhos de Deus? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Não ache ruim, não ache um peso. Meu Deus, eu não aguento, muito forte, muito dura essa palavra. Parecendo os discípulos de João 6,66, que acabaram voltando para trás, porque Jesus parou para ministrar uma palavra e acharam dura aquela palavra. Não, a palavra do Senhor não pesa, ela liberta. A palavra do Senhor, ela não veio para pesar, ela veio para curar. Então não ache um peso quando toca em áreas na tua vida que tem que ser tocada. Quando você ouve a palavra que está sendo ministrada agora, quando situações que estão em oculto na tua vida que tem que ser tratada, e a palavra de Deus, ela é movida nessa direção, deixa Deus tratar, para que você seja curado e liberto. Não ache ruim o que é da parte do Senhor para o teu bem. Aleluia! Não ache ruim o que é da parte de Deus para o teu bem. Deus conhece o teu coração e conhece a tua vida e sabe do que precisa tocar aí para ser prumado. Aleluia! Deus seja louvado. Se o Senhor não nos corrigir, se o Senhor não tiver total liberdade para agir em nosso interior, não vamos ser curados e nem tratados. Porque enquanto você estiver fechando, endurecendo certas situações que só Deus pode tratar, você está impedindo o pai cuidar do filho. E o impedimento de um filho sobre a mão do pai, aquele filho vai ficar rebelde, aquele filho vai ser verdadeiramente um filho bastardo, afastado, né? Um filho não reconhecido, por quê? Desobediente. Então não tem como a gente dizer que está no corpo de Cristo, mas quando vem uma palavra direcionada para o nosso interior, a gente joga ela de lado. Não é para mim, e é para nós. A gente sabe. A gente conhece quando o Espírito Santo fala no nosso interior. A gente conhece quando o Espírito Santo toca onde tem que tocar para nós ficar cada vez mais aprovado diante da presença de Deus. Não rejeita a exortação da parte do Senhor. Bem-aventurado o varão do qual Deus exorta. Bem-aventurado aquele do qual Deus, algumas versões, o castiga. Mas não é um castigo para o mal, algumas versões castiga, é uma repreensão para o bem, por amor à nossa vida. Muitas coisas Deus nos corrige porque Ele sabe o que pode acontecer lá na frente. Amém? Não existe bênção sem obediência. Muitos estão dispostos a receber e poucos se esforçam a se entregar. Muitos estão dispostos a correr para receber, mas poucos se esforçam a se entregar. O que se entrega está disposto a obedecer. O que se entrega vai dar glória a Deus quando alguma palavra vem direcionada para ele de correção, de doutrina, de exortação, de limpeza, de purificação. O que não despreza, ele vai estar disposto a receber. Ele vai agradecer a Deus pela palavra que baqueou, que veio como um canhão. Derrubou ele, porém ele levantou diferente, porque foi preciso. E Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos. Amém? Não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Recebeu como filho, aceitou Jesus, glória a Deus, recebeu Jesus na sua vida. Através do teu confessar você se tornou filho de Deus. Agora Deus vai pegar. Ele vai açoitar, ele vai segurar. O tratar vai ser diferente. Porque você imagina, eu fui convertido, convencido pelo Espírito Santo e convertido pelo Espírito Santo, glórias a Deus. Uns falam que é só convencido, eu falo convertido também. Aleluia, aos 33 anos. Você imagina desde a nascença, da minha nascença, do meu nascença,
desde quando eu nasci, do meu nascimento, até os 33 anos, depois que eu passei a andar com Cristo. O que não tinha para ser tratado na minha vida e tem até hoje. Enquanto estivermos aqui, passaremos por um processo de reconstrução. Todos os dias vamos ser reconstruídos em áreas que às vezes subiu tijolinhos, levantou muro, ou às vezes até coluna que vão ter que ser derrubadas para reconstruir colunas novas. Imagina uma árvore velha, já criada, com raízes já tudo enraizada, e vai ter que cortar essas raízes lá no toquinho. Porque até aquele momento, até os 33 anos, foram raízes não boas da parte do Senhor. Você imagina para cortar uma raiz, para cortar raízes de árvores que já enraizou. Você imagina para Deus cortar vínculos que já se vinculou na tua vida. É possível, eis-me aqui, desde que você permita ser corrigido pela mão de Deus. Amém? Não rejeita, não endureçais o coração quando ouvis a voz do Espírito Santo. Deus está falando com a tua vida, deixa Ele tratar, deixa Ele cuidar. Tem coisas que tem que ser cortadas pela raiz, para não brotar de novo, para que cresça novos frutos, novos ramos e novas direções vão saindo do teu caminhar, mediante você permitindo Deus cuidar da tua vida. Amém? Deus te abençoe.